Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Inovação Planilhas, videoaula tutorial da planilha de cheques emitidos e recebidos. Aqui na tela inicial, dentre várias informações, você tem o cadastro, aqui você tem o menu, onde você tem primeiramente o cadastro de bancos, onde você cadastra os bancos que você utiliza, com os códigos também. Depois você tem um cadastro de emitentes de cheque, com o banco, agência, conta, CPF e o nome do emitente. Depois você tem um cadastro de fornecedores, onde basta você preencher aqui o nome do fornecedor, nada mais. E aqui você tem um cadastro, uma tela de lançamento de cheques emitidos, aonde aqui no topo você não vai digitar porque essas informações elas são de cálculo automático. Então aqui ele dá várias informações do total de cheque lançado, cheque a descontar, cheques compensados, cheque devolvido. Então te dá vários resumos aqui para você na própria tela de lançamento. Então você vai fazendo os lançamentos e já vai conferindo aqui os totais. Então aqui você não digita, tá? Então você digita uma data, que é a emissão do cheque, tá? É o fornecedor, ok? E o emitente. Selecionou o fornecedor e o emitente, você tem também aqui, automaticamente, ele vai puxar para você, eu fazer o teste aqui, ó. Conforme você seleciona o emitente, ele vai pegar de forma automática o banco, agência e conta. Porque quando você cadastrou aqui o emitente, você já selecionou aqui, já cadastrou também as informações bancárias dele. Então, quando você está emitindo o cheque, você selecionou o emitente, ele já puxa automático. Então, essas colunas aqui de cabeçalho vermelho significa que é de cálculo automático. Então, você não digita, tá? Se clicar aqui dentro, ver um sinal de igual, uma fórmula, não digita. Então, selecionou o emitente, as informações aqui preenche de forma automática. Aí você pula para o número do cheque. Selecionou o número do cheque, pode pôr uma descrição do cheque, tá? Qualquer descrição que você quiser, qualquer informação. Coloca o valor do cheque e o vencimento, qual a data para descontar esse cheque, tá? A data também, você pode colocar a data de compensação desse cheque e a data da devolução. Se ele foi compensado, coloca a data de compensação. Se ele foi devolvido, a data de devolução. E aqui, essas informações de status aqui, elas vão sendo atualizadas de forma automática, tá? Então ele está avisando que você tem que descontar o cheque, ok? Então você preencher aqui, ó, data compensada, ele vai dar compensado. Então se você preencher aqui a data de devolução, ele vai falar que está devolvido. Então você vai preenchendo a planilha inteligente, vai avisando para você os status aqui, ó. Lembrando, essa coluna é de forma automática, não se digita nela, e esse cabeçalho também. No cheque recebido é a mesma forma, tá? Mesma lógica. O cabeçalho é sempre somado de forma automática. Então você não digita nesse cabeçalho que as informações são calculadas aqui de forma automática, ok? Aqui, como na tela também de cheques emitido, você vai digitar a data, seleciona, digita aqui o cliente, tá? Que você pode digitar de forma manual o cliente, uma descrição para esse cheque, ok? Para quem você está emitindo esse cheque, qual foi o motivo dessa emissão, foi uma compra, o que que foi. Então, basta você digitar aqui uma descrição. E aqui também você pode colocar o nome que consta no cheque. Porque nem sempre o cliente é o mesmo cheque, o nome que consta no cheque, tá? Não é exatamente o nome do cliente. Então, você tem a opção de colocar aqui um nome diferente do nome do cliente. Aí você selecionando aqui, ó, você tem como colocar também o banco. Qual foi o banco? Qual agência? Qual a conta? Número do cheque? O valor desse cheque? Data de vencimento e também data de compensação e data de devolução, tá? E aqui os status vão ser atualizados de forma automática. Então, novamente repetindo, nessa coluna aqui não se digita, que ela tem um cabeçalho de cor diferente, destacado, vermelho, ok? E o cabeçalho também você não digita. Daqui para frente, você fez essa parte de cadastros aqui. Lançou cheques emitido e recebido, aqui para frente agora é tudo automático. É só análise, é só relatório.
Então a gente tem um relatório aqui de análise de cheques recebidos. Ele calcula de forma automática para você, te mostra o banco, o valor, a quantidade e o percentual. É bem interessante aqui esse, essa análise de cheques recebidos, tá? E aqui você tem também um relatório de cheques, aqui é geral, você seleciona um período, ele mostra aqui mês a mês a quantidade de cheque lançado, cheque a descontar, cheque devolvido, tanto da parte de emitido como de recebido. Então essa parte aqui você não vai digitar, tá? Que é automático, você só pode selecionar o período. Então, além desse relatório, você tem também aqui um gráfico de cheque valores. Você vai selecionar o período da mesma forma e o gráfico vai mostrando aqui inúmeras situações para você. Você tem também um gráfico de cheque de quantidade. É bem legal, bem interessante. Ele vai mostrando para você a quantidade mês a mês de cheques emitidos e cheque recebido. Ao contrário do relatório anterior, que é valores, esse relatório aqui é de quantidade. Ok? Você tem também a tela inicial aqui, que ela tem uma gama de informações. A única coisa que você precisa fazer aqui é selecionar o período que você quer pesquisar, que é o mês e o ano. Selecionou o mês e o ano, aqui também você pode pôr o nome da sua empresa. Selecionando esses filtros aqui de mês e ano, ele vai te dar várias informações. Total de cheque lançado hoje, cheque para descontar, cheque devolvido, compensado, tanto de emitido como de recebido, como dois gráficos aqui também com várias informações que são atualizadas em tempo real. Então essa foi a videoaula tutorial da planilha de cheques emitidos e recebidos.